participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele nós iremos apresentar os resultados referentes ao mês de junho de 2025. Como de praxe, nós iniciamos ali com o cenário global, depois cenário econômico e depois partimos para os resultados, até para entender o motivo de ter chegado nesses resultados, né? A partir do cenário global, né, os Estados Unidos eles mantiveram ali o Fed, que é o Banco Central americano, eles mantiveram a taxa de juros entre 4,25 e 4,50, já era algo esperado, né? O Banco Central Europeu ele reduziu em 25 base points, ele levando a taxa de juros lá para 2%, né? Inclusive, essa redução ela, ela faz parte de um movimento que está havendo lá de corte de juros lá no cenário europeu, né? E a China, ela vem com uma meta de crescimento aí de 5%, né? Que alguns analistas afirmam que não deverá ser cumprida, né? Como a gente vem apresentando há um bom tempo, 5% de crescimento para a China é um crescimento relativamente baixo. Se for considerar os anos anteriores, aí que ela cresceu 8, 6, 7%. Então, um crescimento abaixo de 5 é um crescimento considerado ruim, apesar de ser um bom crescimento, mas para níveis chineses é um crescimento abaixo aí do esperado, né? Aqui algumas projeções de crescimento global, né, do PIB em 2026. Então, os Estados Unidos aí, a previsão para crescimento aí de PIB está em torno aí de 1,5% agora, né, a posição de maio, né, a área do euro 1,1%, e como eu falei, a China, né, apesar da China ter uma meta de 5%, o mercado está esperando um crescimento aí de 4,1%. Esse aqui são as treasuries de 10 anos, são os títulos públicos de 10 anos, né? Lá nos Estados Unidos a gente observa uma grande volatilidade nesse período, e agora aqui em 2025, né, são os títulos públicos e o dólar, né? A gente observa aqui que o dólar ele vem sofrendo uma queda nesses últimos meses, né? E os títulos públicos também está tendo uma variação, mas a gente observa que houve uma alta aqui nesse período, né? Então, enquanto a taxa de juros vem subindo, né? O dólar ele na contramão aí vem caindo. Essa posição aqui é de 17 de junho de 2025. Outra posição importante aqui é a bolsa americana, a bolsa europeia, né? Stonks, né? São as 600 principais ações lá, a gente observa que vem também numa alta, né, nos últimos meses, principalmente, contra o S&P 500, que é a bolsa americana, que a gente observa que também está em alta, mas uma alta mais tímida, que se a gente observar, elas estavam coladas aqui, o S&P teve uma queda maior e vem se recuperando, mas vem se recuperando aí numa magnitude menor do que as bolsas europeias. Aqui no cenário local, né, a gente observa aqui que a Selic ela se manteve ali, na verdade ela aumentou, perdão, o Copom aumentou a taxa de juros para 0,25, em 0,25 para 15% ao ano, né? Então é uma taxa considerada muito alta, mas considera-se que não haverá mais, pelo menos é o que se espera, né, que não haja mais aumento na taxa de juros esse ano de 2025. Ele deve se manter por esse patamar aí até o final do ano, e a expectativa é que no início de 2026 inicie aí alguns cortes, reduzindo essa taxa de juros, mas atualmente a expectativa é de que feche o ano aí com 15%. O IPCA, né, no mês, ele registrou ali 0,24 no mês de junho, né, foi um IPCA considerado baixo, né, pelas perspectivas de Brasil, né. E o que pegou nesse mês aí, o que trouxe um pouco de volatilidade foi a questão do IOF, né, que está havendo aí vamos dizer assim, um atrito, né, entre executivo e judiciário, né. O pessoal criaram essa questão do imposto do IOF, aumentaram, aí o parlamento lá cortou, aí o Alexandre de Moraes manteve o decreto, enfim, está havendo um atrito entre o legislativo, na verdade, legislativo e judiciário, né? E aí isso trouxe um pouco de volatilidade no mês, e aí acabou que
apesar de nosso resultado ter sido positivo, a gente vai ver mais na frente, ele teve algumas variações aí durante o mês, né, que acabam trazendo um pouco de risco, né, a mais para os planos. Aqui, como eu falei, a Selic, né, a previsão da Selic aqui para 2026, aqui para 2025 ela permanece em 15%, né, mas para 2026 ela já permanece um patamar menor. Então, isso indica que a partir do ano que vem deve-se iniciar aí um período de cortes até chegar em 13,50. A perspectiva de hoje para o fechamento da Selic em 2026 é de 13,50. Outro ponto importante também que a gente vê aqui é o IPCA, né, que o IPCA ele se mantém aqui razoavelmente, né, não está dentro da meta ainda, né, a meta é bem mais baixa, 3%, mas está razoavelmente ali controlado, né, com a perspectiva de 5,2 para 2025 e 4,6 para 2026. Esse aqui é o retorno de alguns indicadores, né, que a gente tem em carteira, alguns benchmarks. O único que foi negativo foi o MSCI World, né, que são as ações globais, né, mas o Ibovespa foi positivo, o IMAB5 foi positivo, o IMAB5+, também foi positivo. Esses IMABs aqui são os títulos atrelados à inflação, um até 5 anos e o outro com mais de 5 anos. O CDI também foi positivo e NPC e IPCA também foram positivos. O Ibovespa, apesar da volatilidade no mês, né, ele fechou positivo aqui em 1,33, né, que é a variação no mês 1,33. Existe uma expectativa ainda de valorização de 10% até o final do ano. A expectativa é para 153 mil pontos. E no ano, o Ibovespa ele vem bem, né, em 15,44, né, no ano, e em 12 meses aqui 12,06. A gente observa que no ano praticamente todos os índices de maior risco eles estão positivos, S&P 500, DAX, né, Nikkei, FTSE, então todos estão positivos. E aqui a gente observa também que no mês especificamente o dólar, né, ele foi muito bem, né, 5,38, né, e todos os índices aqui praticamente nessa tabela que foram positivos, o menor foi o ouro aqui em 0,42, mas o importante é que todos foram positivos e isso corrobora com os nossos investimentos. Partindo aqui para os resultados, né? No mês de junho, todos os nossos planos foram acima das suas metas, né? Uns mais, outros menos. Aqueles que têm um pouco mais de risco, como o arrojado, o moderado conservador, na verdade, o conservador ele ficou próximo aqui por conta do CDI, né? O arrojado ele ficou um pouquinho a mais por conta que ele tem um pouquinho a mais de risco, e aí esse risco acabou puxando para cima. O moderado ficou um pouquinho abaixo aqui, a gente vai ver mais na frente o motivo. Em 2025, que é o primeiro semestre, né, a fotografia é boa. A gente observa que todos os nossos planos e perfis eles estão acima da meta. Né, o arrojado vem se destacando aqui porque esse semestre foi um semestre bom para os ativos de risco, né, e acabou se destacando. Em 12 meses, o conservador ele tem um destaque maior, porque no semestre passado, o último semestre do ano passado, foi ruim e acabou puxando o arrojado e o moderado um pouco para baixo. E aí o conservador, por não ter risco, né, ele acabou se destacando aí no prazo de 12 meses, porque pega 6 meses bons, que são os 6 meses desse ano, e 6 meses ruins para os ativos de risco, só que como o conservador não tem ativo de risco, ele acabou se destacando porque é como se não tivesse período ruim, né? As rentabilidades elas foram mais lineares. Em 24 meses da mesma forma, né? Esses períodos ruins acabaram afetando os ativos aí de maior risco. Em 36 meses, né, a gente observa também que todos os planos estão acima das suas metas, né? O destaque principal aqui para o BD Goiás, né, que lá atrás ele teve ali uma recuperação de crédito que foi importante e acabou rentabilizando bem, né? Mas o conservador também vem se destacando nesse período aí, né, com 41% perante uma meta de 25,31. Então ele está muito bem aí perante a meta estabelecida para ele. Aqui é a rentabilidade por segmento, a gente observa que
nos planos BDs que a renda fixa ela ficou um pouquinho abaixo aqui no caso do Semar BD, no Equatorial BD já ficou um pouco acima, ela não tem muita variação, né? Por ser uma renda fixa de baixo risco, acaba ficando bem próximo ali dos seus benchmarks mesmo. Equatorial BD da mesma forma, a renda variável também foi acima, né, do seu benchmark, empréstimo. Equatorial BD Piauí também, ó, renda variável, estruturado, todos ficaram acima da meta. O imobiliário ficou um pouco abaixo. CV Piauí teve a questão do empréstimo que ficou negativo, mas os demais todos foram positivos. O BD Goiás, o imobiliário se destacou positivamente, só que essa posição ela é muito baixa, então ela não reflete na rentabilidade geral do plano. No segmento aqui ela se destaca, mas na rentabilidade do plano isso aqui representa menos de 0,5%, então não muda muito a rentabilidade do plano, mas no segmento acaba se destacando aqui. Da mesma forma que o CV Goiás, né, todos os ativos aqui foram positivos praticamente, exceto o empréstimo aqui que foi um pouco abaixo. E no moderado, eu até coloquei na mostrei lá na rentabilidade do mês que ele ficou um pouquinho abaixo ali do arrojado, né? Teve a questão do exterior que caiu, né? Um pouquinho. E a própria renda fixa dele subiu menos, né? A renda fixa subiu 1,11, enquanto a renda fixa do arrojado subiu 1,34. Porque a renda fixa do arrojado ela é um pouco mais arrojada, né? Ela tem alguns ativos um pouco mais de risco, e aí quando sobe, ela acaba subindo com mais força, né? Enquanto a do moderado subiu um pouco menos aqui. A renda variável, elas foram iguais, né? 1,15, né? O estruturado, o arrojado subiu um pouquinho mais, 1,69 contra 1,52, né? Aqui tem a questão do imobiliário e empréstimo também, que não tem no arrojado, e aqui o exterior. E o conservador, ele subiu aqui 1,11, subiu um pouquinho abaixo aqui da meta esse mês especificamente, que foi 1,15. Agora, atribuição de performance no ano, né? Quais são os ativos, os segmentos que estão contribuindo mais com a performance no semestre, no ano, né? Como a gente está no resultado de junho, acaba refletindo o semestre. Então, aqui no Semar BD, nos planos BDs, o que está contribuindo é a renda fixa. A gente observa que o empréstimo aqui contribui muito pouco. O que está contribuindo basicamente é a renda fixa. No BD Alagoas, né? A renda variável contribui um pouquinho aqui, mas o principal é a renda fixa também. No BD Piauí, da mesma forma, a renda variável contribui, mas muito pouco. No CV Piauí, a renda variável estruturada já contribui um pouco mais, né? Por ter um pouco mais de renda variável, então ela contribuiu aqui 2,10 e 0,53 e a renda fixa 5,01. BD Goiás, o exterior está puxando um pouquinho para baixo aqui, mas a renda fixa e a renda variável estão puxando bem para cima. CV Goiás da mesma forma, renda fixa e renda variável puxando para cima e o exterior um pouquinho para baixo. E no moderado a gente observa que o imobiliário e o exterior puxando um pouquinho para baixo aqui no ano, mas a renda fixa e a renda variável se destacando. E no arrojado a gente observa que a renda variável é o que mais se destaca, né? Ela inclusive mais do que a renda fixa. Renda variável maior do que a renda fixa aqui, é 4,80 contra 4,58, e o estruturado 0,51 e o exterior puxando um pouquinho para baixo. Aqui são as alocações, né? Semar BD, a gente já sabe que esses planos BDs, a maioria de ativos são renda fixa, né? Celpal PIR também da mesma forma. O Equatorial BD tem até um pouquinho de renda variável, como eu mostrei nas telas anteriores, mas a grande parte aqui é renda fixa. BD Piauí já tem um pouquinho de diversificação a mais, mas 92% também é renda fixa. CV Piauí 80,31% renda fixa. O plano BD Goiás e CV Goiás já tem um pouco mais de diversificação. Esses têm investimento no exterior, renda variável, investimento estruturado, né? No caso aqui do CV Goiás, né? Ele é mais diversificado ainda, tem 81% de renda fixa e aqui está distribuído aqui os demais segmentos. O conservador é 100% renda fixa, né? Então todo o recurso que está lá está na renda fixa. E o moderado e o arrojado, ele já tem um pouco mais aqui de diversificação, né? O moderado, por exemplo,
tem 48% de renda fixa e tem diversos outros segmentos, enquanto o Arrojado ele tem aqui 61% de renda fixa, 23% aqui de renda variável, e os demais segmentos aqui, investimento estruturado 8% e exterior 5,94%. Então, referente aos resultados do mês de julho, era isso. Agradeço a atenção de todos. Espero que compartilhe esse vídeo com os demais participantes para que fiquem atentos aí aos resultados da EQTPREV, que nesses 6 primeiros meses foram resultados muito bons. Esperamos aí continuar o ano com esses resultados positivos para fechar o ano de 2025 aí com chave de ouro. Então, aguardo vocês até o próximo vídeo e até breve.